Olá pessoal, parada obrigatória, e o assunto da vez é a gente falar sobre a importância da leitura e que não é qualquer leitura que faz com que você grave todas as palavras, amplie o seu vocabulário, mas ela é fundamental se você souber utilizá-la da melhor maneira possível. Então, assista este vídeo até o final, pois as dicas serão bastante valiosas. Vamos lá. Eu tenho aqui uma pesquisa que eu acabei fazendo no portal do site Educar para Crescer, que é o www.educarparacrescer.com.br. E lá acabou colocando uma imagem que eu achei muito valiosa envolvendo o contexto de leitura. E aí eu vou ler somente para que a gente possa comentar a respeito dessa importância do ato de ler. Bastam 15 minutos por dia mergulhando nos livros para você se dar o melhor nos estudos e na vida. Vamos lá, por quê? Ele diz que a leitura solta a imaginação, estimula a criatividade, facilita a escrita, simplifica a compreensão das coisas, ajuda na vida profissional, melhora a comunicação com os outros, amplia o conhecimento de um modo geral e liga o seu senso crítico literalmente na tomada. Vamos lá. A primeira coisa que eu posso falar a respeito disso, e que aí mexe com uma pergunta que é importante, que é a seguinte: será que a leitura garante o domínio do vocabulário? Garantir, eu vou dizer que não. Mas a leitura ela favorece a isso, mas boa parte disso depende exclusivamente de você. Porque existe o que a gente chama de leitura mais profunda, existe aquilo que a gente chama de leitura superficial, é a atenção que você dá. Por exemplo, você está lendo um determinado texto e neste texto aparece um verbete ou um vocabulário que você não conhece. Você pode optar por duas coisas. A primeira, ignorar aquela palavra. A segunda, tentar pesquisar qual é o sentido daquela palavra e somar aquele vocabulário ao meu dia a dia para que eu possa utilizá-lo da maneira mais adequada possível. Porque é isso que faz com que a gente amplie o nosso vocabulário. Não adianta simplesmente eu estar recebendo novas palavras se eu não coloco isso em prática. É a mesma coisa de uma pessoa que está aprendendo a dirigir. Se por acaso ela não colocar em prática tudo aquilo que ela aprendeu na teoria, consequentemente, ela vai esquecer de certas coisas, ela não vai ter um macete do dia a dia, ela não vai ter o jogo de cintura da direção como um todo. Então, a leitura, ela favorece para ampliação do vocabulário? Favorece, mas depende muito de você. Logo, é imprescindível nesse processo de leitura e de aquisição de novas palavras que você grife palavras novas, que você tente substituir aquela palavra por palavras parecidas, porque eu vou dizer o seguinte: não existem sinônimos perfeitos. Existem sim aquelas palavras que se adequam a um determinado sentido. Por exemplo, eu poderia pegar o verbo dar. Aí eu fui dizer assim: eu dei o relatório a Mariana. Mas eu poderia dizer, ao invés de dar, eu poderia dizer eu entreguei o relatório a Mariana. Eu poderia dizer eu enviei o relatório a Mariana. Veja só que dar, entregar e enviar não são sinônimos. Elas, em quaisquer que sejam as situações, elas não poderiam estar sempre uma substituindo a outra. Mas de acordo com o contexto e pelo seu conhecimento de mundo, você acaba colocando e adaptando isso para facilitar o seu entendimento e principalmente o entendimento do outro. Não esqueça, comunicação é uma ação comum, no qual as duas pessoas, os dois interlocutores ou mais, eles precisam se entender. Então, utilize o vocabulário mais adequado. Se por acaso você percebeu que o outro não compreendeu, troca o vocabulário, muda a maneira de falar. E isso você somente consegue se você for dando voz às novas palavras, aos novos verbetes que você adquire através da leitura. E é isso. Se por acaso você ainda não segue este canal, não deixa de se inscrever. E também não deixa de dar o like nem de comentar. E o principal, compartilha! Afinal de contas, compartilhar conhecimento não quer demais. Estamos no Verificando a Língua Portuguesa. Beijo para vocês, ó. Tchau, tchau!